Salve galera, vamos lá, vamos falar sobre energia de biomassa, tá? E vamos entender que a energia de biomassa ela pode ser gerada a partir de matéria-prima de origem animal ou vegetal. Então, por exemplo, quando a gente está colocando álcool no nosso carro, etanol, a gente está usando uma energia de biomassa. Por quê? Porque a geração dessa energia, aqui no Brasil, por exemplo, ela se dá, melhor dizendo, a partir do uso da cana-de-açúcar. Você tem produção de etanol a partir da soja, ou a partir do milho também, mas mais comum nos Estados Unidos no milho, na Europa a partir da beterraba. Tá? A gente pode gerar o biodiesel, aí sim, o biodiesel que substitui o diesel, é adicionado ao diesel para diminuir um pouco a poluição por parte do diesel, que é um componente do petróleo. A gente tem o biodiesel gerado a partir da soja, a partir do óleo de girassol. Então qualquer combustível que é gerado a partir de matéria orgânica, animal ou vegetal, a gente considera como energia de biomassa, tá certo? Galera, energia de biomassa é limpa. Pô, Léo, mas na queima do etanol tem liberação de CO2. Pois é, mas na produção da cana você tem retirada de CO2 da atmosfera. Então eu considero que é uma compensação por parte dessa fonte. Além de ser limpa, ela acaba sendo uma fonte barata em relação a outras fontes, como por exemplo o petróleo. A produção dela é muito mais simples, se for comparar aí com prospecção e processos de destilação fracionada, no caso do petróleo. Então a gente está falando de uma fonte mais barata também. Além de ser uma tecnologia brasileira, tá galera? O Brasil desenvolve essa tecnologia no ano de 1975, o programa Proálcool, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Eu posso dizer que a energia de biomassa ela gera tanto impactos ambientais como sociais, como a gente viu lá na hidrelétrica. Impactos ambientais, coloquei para você o descarte do vinhoto. Vinhoto é um líquido tóxico na produção aí da cana-de-açúcar, especificamente, gerado a partir do bagaço da cana, e esse vinhoto ele acaba sendo descartado, por exemplo, em rios, e isso gera uma poluição aí do ambiente fluvial, aí, do ambiente daquele ecossistema, o ecossistema fluvial. Vai poluir esse ambiente, vai gerar problemas aí e acaba sendo aí uma questão de bastante relevância o descarte desse vinhoto. No caso da utilização da monocultura, a gente está falando de produtos que são monoculturas, a soja, a cana, são grandes commodities, produtos primários com preço alto, com valor agregado significativo no mercado internacional, são regulados pelas bolsas de valores, enfim. Essas monoculturas elas são prejudiciais ao solo. A tendência é que quanto mais você utiliza a monocultura, menor é a renovação dos nutrientes desse solo. Se esses nutrientes eles não são renovados, isso naturalmente gera problemas aí em relação à fertilidade desse solo, tá certo? Então, esses aí são problemas significativos relacionados à questão ambiental. No caso dos impactos sociais, quando a gente está falando aí de atividade monocultora, a gente está falando de produção de commodities, a gente está falando de agricultura de plantation, a gente está falando de expansão do trabalho temporário, a mão de obra volante, a mão de obra temporária, também conhecida de forma pejorativa por boia fria. Esse trabalhador não tem vínculo trabalhista, ele vem para trabalhar em períodos basicamente de colheita, ele não está protegido pela legislação trabalhista, não tem carteira de trabalho, não tem seguro-desemprego, não tem férias remuneradas, não tem nem direito a salário mínimo, ele ganha por produtividade. Em muitas dessas fazendas que utilizam essa mão de obra, você tem aí o que a gente chama de escravidão por dívida ou peonagem. É basicamente um sistema um sistema escravo. Você propõe um acordo para esse cara, para esse boia fria, as condições de trabalho para ele são péssimas, são muito ruins, o valor é muito baixo, e ao final de todo o trabalho desse cara você fala para ele, olha, você consumiu aqui os alimentos da minha fazenda, você dormiu no galpão, eu te ofereci roupa, te ofereci moradia, pô cara, você está me devendo, você vai ter que trabalhar para pagar, e esse cara fica preso ali, fica preso à terra, e ele vive numa condição de trabalho escravo, tá? Isso é muito mais comum do que a gente imagina aqui no país, tá certo? Galera, além da questão da acentuação do trabalho temporário, você tem a diminuição da área de produção de alimentos para a produção desse tipo de commodity. Então, uma questão que foi muito debatida em 2008, a chamada crise dos alimentos, muito em função do aumento das áreas de produção de monoculturas. No Brasil isso não acontece tanto não, tá galera? A gente usa basicamente 1% das nossas terras agricultáveis aí para a produção
de cana, especificamente cana para geração aí de etanol, tá certo? Coloquei também aí o aumento da concentração fundiária. Basicamente o que se vê aí, principalmente em booms, em períodos onde há um boom da produção de etanol, é a expansão dessas grandes propriedades voltada para a produção de gêneros primários, em detrimento das pequenas e médias propriedades, que são as responsáveis por colocar comida no nosso prato, tá? 70% do que a gente consome vem de pequenas e médias propriedades, e essa produção de commodities elas não se dá basicamente em pequenas e médias, mas sim em grandes propriedades. Se você já teve a oportunidade de andar pelo litoral do Nordeste, pela BR-101, né? Eu já tive a oportunidade de circular ali por Maceió, capital de Alagoas, até Recife, capital de Pernambuco, e o que eu mais vi ao longo da rodovia BR-101 era aquele mar de cana-de-açúcar. Então a gente está falando aí basicamente de grandes propriedades, tudo bem? Para fechar esse vídeo, coloquei 2 OBS aí, coloquei as condições naturais favoráveis em relação ao território brasileiro para a produção da cana, o clima favorável, o clima tropical, chuvoso, a oferta de terras, né? Aqui no Brasil a gente tem bastante terra para isso, e coloquei no OBS 2 aí o Proálcool, como eu disse lá no começo do vídeo, a tecnologia brasileira, a tecnologia nacional aí para a produção de biomassa, de etanol, e essa tecnologia surgiu em 1975, adivinha por quê, galera? Crise do petróleo em 73, então a gente desenvolveu um combustível que seria uma alternativa a esse petróleo, só que há um grande problema em relação a esse combustível, ele não substitui o diesel, né? O etanol não substitui o diesel, o álcool não substitui o diesel, e a gente sabe que 76% aí do transporte de carga no Brasil é feito por caminhões. Isso foi um problema. Para incentivar a produção desse etanol, tanto os produtores quanto os consumidores ganharam subsídios aí em relação a essa produção. Desconto no IPVA para o consumidor, subsídios em termos de investimentos, no caso do produtor rural, tá certo? O programa foi abandonado nos anos 90, porque, vamos lembrar, né, a gente passou a viver um contexto de expansão do neoliberalismo, redução dos gastos públicos. Então o programa foi abandonado, mas ele foi mantido de maneira indireta, né? De que forma? Desde os anos 90, há uma mistura à nossa gasolina, uma mistura que era de 18% de álcool lá em 1990 e que hoje pode chegar a 27%. É uma forma de incentivar o setor sucro-alcooleiro, o setor de produção de etanol, de álcool, e também, galera, de baratear aí, né, de certa forma, o custo do combustível, que não necessariamente vai baratear o custo desse combustível, mas é uma forma de baratear e de incentivar esse setor, tá? A nossa gasolina não vem totalmente pura, ela vem com uma mistura de álcool, e hoje essa mistura pode chegar a 27%. Então, pode ter certeza, quando aumenta a gasolina, aumenta também o custo desse álcool, tá certo? Valeu, galera, vamos preparar aí o último videozinho, que certamente vai ser menor que esse. Valeu? Tchau, tchau.